Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje queremos continuar falando sobre esse tema que é sobre o fruto do Espírito. Hoje vamos abordar o tema da bondade. A bondade que confere vida. Observando na lista de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, uma das virtudes que consta aí é a bondade. O texto diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, nós vemos aí sobre a bondade de Deus, manifestada em Cristo Jesus. O texto de Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A palavra do grego para bondade, usado aqui no Novo Testamento, é agathosune, que significa benevolente, o bom em ação. A pessoa que mostra sua agathosune, sua bondade, seu zelo pela bondade, isso mostra que é uma pessoa genuína, verdadeira. Mesmo quando está repreendendo ou corrigindo alguém, nós notamos nessa pessoa este agathosune ou esta bondade. Podemos ver óbvias diferenças nessas palavras, bondade e generosidade. Mas as Escrituras provam que elas compartilham uma forte relação. Em Mateus, no capítulo 10, o versículo 16 diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. São palavras de Jesus. Agora, se observarmos detalhadamente o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, é um pouco extenso, mas vale a pena que nós citemos, que nós leiamos. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, disse o texto. E isso não é de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que
andássemos nelas. Querido, aqui então nós vemos que nós fomos criados para as boas obras. Fomos criados para a bondade. Como uma faceta do fruto do Espírito, essa bondade indica, como já falamos, amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura e doçura no trato com as pessoas. Por meio da bondade, os crentes em Cristo Jesus têm uma predisposição para ser agradável e para demonstrar sensibilidade, finura, educação no relacionamento com as pessoas. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo, conforme o texto de Lucas 12:31, necessariamente deve evidenciar essa qualidade em sua vida. Quando nós falamos de bondade, nós devemos entender que o nosso Deus é rico em bondade. Nos trata com bondade, ou seja, com amabilidade, com benignidade, como Paulo reforça no texto de Romanos capítulo 11, versículo 22, Efésios 2, versículo 7, Tito capítulo 3, no versículo 4. Então nós vemos que a bondade é uma qualidade da imagem de Deus. Assim que é natural sermos bondosos ou bondosos com aqueles de quem gostamos, com nossos parentes. Mas a bondade é uma qualidade que vai além disso. Que vai além de gostar de quem gosta de nós, dos parentes, dos familiares. Jesus, ele disse que o seu Pai Celestial é benigno ou bondoso, não só com aqueles que o amam, mas também com os ingratos. Jesus incentivou seus seguidores a imitar a Deus nesse respeito. Em Lucas capítulo 6, no versículo 35, é como se Jesus está dizendo: vocês têm que ser perfeitos ou completos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Então nós vemos que essa bondade é algo essencial aos olhos de Deus. E observando aqui na Bíblia, é interessante notar que, depois de falar sobre mostrar bondade a estranhos, o apóstolo Paulo disse, por meio dela, alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Como você se sentiria se tivesse a oportunidade de hospedar anjos? Mas Paulo usou a expressão sem o saberem. O que ele quis dizer é que, se tivermos o hábito de mostrar bondade a outros, incluindo estranhos, ou pessoas que não conhecemos bem, poderemos ser recompensados de maneiras inesperadas. A bondade como dom do Espírito Santo. Sabemos que através da Bíblia, pelo Espírito Santo, nós podemos produzir bondade, embora não sejamos bons. A Bíblia diz que tem somente um bom, que é Deus. Nós, então, produzimos bondade quando reconhecemos a bondade de Deus, que nele significa perfeição absoluta e generosidade completa.
Nós vimos no texto de Efésios, capítulo 2, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Queridos, esse reconhecimento implica que este é o padrão que buscamos para nós mesmos. Se queremos produzir bondade, precisamos meditar na bondade de Deus. O nosso louvor deve ser parte desta contemplação. Quando exaltamos a Deus, contemplamos sua bondade. Diante dela, é que nos cabe fazer o quê? Meditar nela, esperando que ela ocupe o centro de nossas vidas, o nosso ser interior. Nós produzimos bondade também quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Apesar de vivermos em um mundo de maldade, somos alcançados pela bondade de Deus. Quando achamos que somos o que somos, porque somos esforçados, não produzimos bondade. Ao contrário, quando nos lembramos que é a bondade de Deus que permite que estejamos vivos e ativos, nosso compromisso muda. Quando recordamos que Deus nunca se cansou de nós, nem se cansa de nós, apesar de nossos erros e defeitos, nossa disposição muda. Nós dizemos também que produzimos bondade quando deixamos de nos considerar os crentes padrões. A nosso respeito, o apóstolo Paulo, ele traça um retrato arrasador. Eu tomo o que Paulo escreveu sobre os judeus, porque se aplica completamente também aos cristãos. Ele diz: se tu, porém, que tens por sobrenome cristãos, repousas no Evangelho, te glorias em Deus, conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído no Evangelho. Estás persuadido de que és guia de cegos, olha só, guia de cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo o Evangelho, ou no Evangelho, a forma da sabedoria e da verdade. Porque não te ensinas a ti mesmo, ele questiona. Porque tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Porque dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Porque abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Porque tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Olha, esse texto de Romanos capítulo 2, que vai do versículo 17 até o versículo 23, é muito forte. E Paulo aqui ele fala daqueles que dizem ser e não são. Então, nós podemos dizer que a bondade é uma virtude típica de pessoas que não medem esforços para levar o bem a outros e nunca levar o mal. Não é vingativo. Por quê? Dizemos que o bondoso estende sempre sua mão para alguém. A riqueza dessa virtude está no interesse em gerar dentro de si
o contínuo desejo de promover satisfação, alegria e bem-estar àqueles que estão à sua volta, não considerando para isso nenhum tipo de retribuição daqueles que irá receber esse gesto de bondade, mas se importando apenas em favorecê-lo. Ainda sobre a bondade humana, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 sinônimos para fruto do Espírito, que guardam relação muito próxima entre si. Conquanto todas as produções do Espírito em nós e por nosso intermédio são expressões com sentidos completamente distintos, mas complementares, ele fala sobre o amor, a benignidade e bondade. Primeiro, o amor é um sentimento a ser aprendido e que se caracteriza pela entrega incondicional, sem espera de troco. Segundo, ele fala sobre a benignidade, que é um tema que abordamos em um estudo, que é a qualidade que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. Tem que ver, entanto, com a empatia, com a simpatia, com essa forma de dar-se e ser aceito pelo outro. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre bondade. A bondade é uma virtude interior que inunda todas as ações anteriores. A mais perfeita ilustração bíblica para a bondade é a parábola bíblica que Jesus conta acerca de um homem caído. E diz que por ele passaram várias pessoas, entre elas 2 que não eram boas. No interior deles não havia nada que os impelisse em direção àquele viajante caído e abandonado. Todos conhecem essa história, né? E Jesus continua dizendo que por ele também passou uma pessoa boa. Sua bondade abafou-lhe a lógica, segundo a qual a imprudência dele poderia ser punido por fora. Sua bondade libertou-lhe do medo das consequências e dos custos do seu gesto. Sua bondade livrou-lhe do sentimento de impotência diante de um quadro tão grave como aquele que ele contemplava. Sua bondade, podemos dizer que falou mais alto que os seus afazeres, que seus compromissos. Notamos que os 2 viajantes deram o que tinham que dar, nada, porque não eram bons, enquanto que esse terceiro viajante deu o que tinha para dar. Há muitos crentes hoje em dia se comportando como os 2 primeiros viajantes da parábola do bom samaritano. Há muitos crentes que trocam suas vidas num plano apenas natural, sem produzir o fruto espiritual da bondade. Crente cansado de ser bom é crente que abafou o Espírito Santo na sua vida. E vemos no caso da parábola do bom samaritano que aquele homem tinha seus compromissos, estava seguindo de viagem, mas roubou do seu tempo para atender aquele que necessitava dele. Então nós dizemos que o fruto do Espírito Santo é bondade. Que a bondade é
é uma qualidade piedosa demonstrada por bons atos, que é necessário para glorificar a Deus. Por isso nós dizemos que é muito importante que, como cristãos, venhamos a produzir fruto de bondade. Pense nisto. Por que temos problemas em nos descrever como sendo bons? Jesus declarou que só um é bom, em Lucas capítulo 18, no versículo 18. Certo homem de posição disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Até Jesus, como homem, ele evita falar de sua bondade. E nós, olhando a raça humana, perguntamos: o que aconteceu com a criação de Deus? Que a fruta, as flores ou gatinhos são bons, mas nós, os seres humanos, não somos bons. O que em nós é bom e o que em nós não é bom? Eu creio que temos que recapitular Romanos capítulo 3, desde o versículo 12 até o versículo 20. E notamos que todos se extraviaram, já também no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Todos se extraviaram. A una se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E segue o texto de Romanos: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. A destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Aí vem a pergunta, depois de considerar esse texto de Romanos: que tipo de obra Deus espera que executemos depois de termos sido salvos por Ele? Sabemos que o texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, que pelas obras ninguém é salvo, mas que fomos salvos para boas obras. Esta é a palavra que nós temos que entender, que é a sexta qualidade do fruto do Espírito: boas obras, bondade. Vamos lembrar a definição inicial desse estudo de Agathosune, que é o bom em ação? Queridos, nós não fomos chamados para somente uma disposição de gentileza, ternura, afeição, mas somos energizados no caráter para entrarmos dentro do bom em atitude de bondade. Especificamente, Deus está dizendo: estamos aqui para fazer algo de bom do reino em terreno carnal. Ou seja, somos salvos para cumprir essa missão que Deus nos atribuiu com
antecedência. O texto de Romanos capítulo 8, os versículos 29 e 30 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também, aos que chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ou seja, nós somos chamados por Deus, glorificados por Deus, predestinados por Deus. E na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 5 e o versículo 11, Paulo disse: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o versículo 11 ele diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então nós aprendemos que fomos chamados para sermos bons, para que esse aspecto do fruto do Espírito, bondade, reine em nossas vidas. E quando falamos sobre coisas boas, é bom comparar com as coisas ruins. E é um tema, quando falamos de bondade, maldade, que hoje preocupa a sociedade brasileira, que é o aborto. E eu digo que não existe em todo o mundo assunto mais controvertido do que a prática do aborto. Ao considerarmos esta questão do aborto, é preciso questionar o que leva uma pessoa jovem ou adulto a se arrepender de sua gravidez ao ponto de provocar o aborto. O que é o aborto? O aborto é a interrupção espontânea ou provocada da gravidez antes do tempo normal. Na maioria das vezes, o aborto torna-se traumático para a mulher, para a família, que nem sempre estão preparados para enfrentar essa barra, porque, independente de quaisquer posição filosóficas, morais, religiosas, econômicas, etc., envolve riscos físicos e riscos psicológicos que são inegáveis. E eu vejo hoje que os meios de comunicação mostram a liberação sexual como algo moderno, algo aceitável por todo mundo. E o objetivo é atingir, geralmente, a camada mais jovem da população, porque ela representa os consumidores em potencial. Em contrapartida, os jovens mais volúveis acabam seguindo o caminho não recomendado, aumentando as estatísticas da promiscuidade sexual. No Brasil, o aborto é considerado crime, a não ser aqueles amparados por códigos previstos, o Código Penal, né? Quando é aplicado para fins terapêuticos, em caso de estupro. O aborto, geralmente é praticado por médicos, às vezes apenas visando o lucro. É algo muito sério. E eu digo, quando eu falo sobre o aborto, que o embrião é uma entidade distinta, uma vida humana individual, e não simplesmente um objeto exclusivo no corpo da mãe, como alguns defensores do aborto argumentam. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse, olha, eu te formasse, Deus falando
no ventre, te conheci. E antes que saísse da mãe, te santifiquei às nações, te dei por profeta. E Deus, ele faz uma distinção. Nós vemos que desde a criação, Deus fez uma distinção entre as diferentes formas de vida. Ele criou as plantas e os animais e depois criou o homem. Este era claramente distinto, diferente das outras formas de vida que ele criara anteriormente. O homem feito à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, 26 e 27, é essa criatura que nós vemos hoje. O homem ele foi colocado acima de todas as outras formas de vida que Deus tinha criado sobre a terra. Isso incluiu, inclusive, o direito do homem matar e comer plantas e animais. Observe que o homem mata com permissão de Deus. Podemos matar uma bananeira, um frango, uma vaca, um cordeiro, porque Deus nos deu permissão para matá-las para o nosso alimento. Porém, Deus não nos deu permissão para matar seres humanos. Enquanto Ele usa governos humanos para punir os malfeitores, especialmente os assassinos, Ele nunca deu para nós o direito de matar seres humanos inocentes. Isso é muito importante, porque quando falamos de matar, já caímos no homicídio. O homicídio na Bíblia é algo muito sério. O que Jesus Cristo ensina sobre esse ato de matar, de tirar a vida? O que a Bíblia ensina? Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 9, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Esse é o primeiro homicídio que encontramos na história humana. Esse tópico da palavra do Senhor, destacado aqui no livro de Gênesis, traduz o primeiro homicídio da história. Poucas pessoas não sabem dele, todos sabem. Ainda que não conhece de perto ou com profundidade a palavra de Deus, mas sabe que Caim matou Abel. E esse fato está relatado na Bíblia. Ainda no Velho Testamento, sobressai o mandamento, determinação de Deus, a que se chama Lei de Moisés. Não matarás. Em Êxodo capítulo 20, o versículo 13. Não matarás. E assim conviveu o mundo antigo com a prescrição legal de Moisés, dada por Deus, que era exteriorizada nas duas famosas tábuas da lei. Ocorre que, na verdade, a sociedade dos judeus e dos outros povos não deram a mínima para isso. E matava à torto e à direito. Enquanto que, no Novo Testamento, que foi relatado no início da era cristã, diferentemente foi bem mais além. Apesar de vivermos na dispensação da graça, conforme vemos nos ensinamentos de Jesus. Se observarmos o texto de Êxodo, não matarás, que era condenada por Deus, isso tirar a vida fisicamente de uma pessoa, e formos a Mateus capítulo 5, os versículos 21 e 22, Jesus falando, ele disse, citando o texto que nós comentamos do livro de Êxodo, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que
sem motivo. Se irá contra seu irmão, estará sujeito a juízo. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento. Julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Isso Jesus fala na dispensação da graça, ou na entrada da dispensação da graça. Enfim, nós concluímos dizendo que nós devemos ser gentis com aqueles que estão à nossa volta, principalmente com os nossos irmãos na fé, como está em Gálatas capítulo 6, os versículos 9 e o versículo 10. Bondade é algo que deve ser estimulado entre os cristãos. Não basta apenas ser benigno, mas sim colocar em prática a nossa disposição em fazer o bem. Porque muitos ficam apenas na vontade. Eu quero concluir com o texto de Provérbios 22, 9, que diz: o homem bondoso receberá a bênção do Senhor. Que essa pessoa bondosa seja eu e você, para que possamos receber a bênção do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe.